como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tu na barreira pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruz-maltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas espalhados nos quatro cantos, não só do nosso país, mas do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você está em casa, você está conectado, ligado no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, vim aqui para trazer informações para vocês, também dar nossa opinião em relação aos assuntos, direcionados ao nosso Vasco da Gama. A Luiz acabou de dar um pique aqui, tomara que não acabe, para a gente continuar a gravação desse conteúdo dessa segunda-feira, esse segundo vídeo. A gente colocou um vídeo mais cedo, E é o seguinte, eu peço para vocês aí, todos os nossos amigos, vocês que estão nos acompanhando, por algum motivo ainda não se inscreveram, aperta o botãozinho inscrever-se, pronto, ajuda muito o nosso canal, o nosso crescimento. É só isso que eu peço para vocês, é 0800, é de graça, Vascaíno ajuda Vascaíno. Já basta o nosso time não nos ajudar, Então, se nós torcedores não nos ajudarmos, Então, deem essa força aqui para o amigo de vocês. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Outra coisa que eu quero pedir também para você que de repente quer nos ajudar é o seguinte: assista o nosso conteúdo até o final e quando aparecer aquele anúncio na tela, aproveita para espreguiçar, tomar uma água, pegar um lanche na geladeira, de repente ir ao banheiro, Deixa o anúncio correr, porque é importante, que gera receita aqui para o nosso canal, para a gente estar melhorando, tá evoluindo na qualidade da imagem, na qualidade do vídeo para vocês. Então, dito isso, meus amigos e minhas amigas, vamos começar a falar do nosso Vasco. É o seguinte, muito está se falando nessa fatídica segunda-feira, após a gente ser eliminado para a equipe do Nova Iguaçu, no domingo à tarde, no Maraca, para mais de 60 mil torcedores. Muito se fala no dia de hoje em culpa, possível culpa do nosso treinador Ramon Dias. E aí, galera? A culpa é do Ramon Dias, sim ou não? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, sempre de forma educada. Aqui a gente responde todo mundo na medida do possível, então deixa a opinião de vocês aí. Agora é o seguinte, na minha opinião, eu acho que o Ramon Dias errou na questão da escalação, ao escalar o Robert Rojas no lugar do Paulo Henrique na lateral direita, e errou também na questão da volância, do meio campo ali, colocando o Bruno Praxedes e insistindo na manutenção desse atleta até meados do segundo tempo. Então, acho que isso sim foi preponderante ali para o Vasco atuar mal no dia de ontem. Inclusive o próprio Dimitri Payet foi mal escalado como ponta esquerda. Todos nós sabemos que ele perde muito rendimento quando joga como ponta. O Dimitri Payet é o clássico 10, ele é meia armador, meia atacante, não é ponta, não é atacante de lado de campo, de beirada. Dito isso, vamos fazer um exercício aqui comigo, galera, na boa, vamos fazer um exercício aqui. Se o Ramon Dias deixar o Vasco hoje, galera, se o Ramon Dias deixar o Vasco hoje, de repente treinar um clube fora do Brasil, da Argentina, nas Arábias, nos Estados Unidos, na Europa, ou enfim, para outro clube aqui do Brasil, quem que o Vasco poderia contratar para fazer algo de tão estrondoroso, tirar vários coelhos da cartola, pegando esse mesmo elenco, porque é muito fácil também trocar o treinador e trazer 4, 5 reforços de peso, com o mesmo material humano, com os mesmos jogadores, mesmos atletas. Quem que faria algo de tão extraordinário para extrair mais do que já vem sendo extraído desse elenco do Vasco, que na minha opinião é limitado sim, e faltam 3 ou 4 peças no mínimo na equipe titular. Não estou nem falando de reposição, de banco de reserva, de elenco. Estou falando de time titular, de espinha dorsal. Hoje o Vasco não tem sequer um time titular, os 11, a espinha dorsal. Ah, mas a culpa é do Ramon Dias. Não, em questão da gente não ter uma equipe titular, não é. Falta material. Ele teve culpa ontem ali e no outro jogo contra o Nova Iguaçu na questão da escalação, tirar um, colocar outro, a posição do Payet. Tudo isso a gente não entende. Agora, colocar na conta do Ramon Dias toda a deficiência técnica e a carência que a gente tem no nosso elenco, na minha opinião, eu acho covarde, porque tem culpa aí Alexandre Matos, sobretudo 777 Partners, a alta cúpula da 777. Vamos fazer um exercício com o Álvaro Silva? É o seguinte, meus amigos, vamos aqui fazer um exercício. Hoje no futebol brasileiro,
Vou falar, paciência, tá sentado? Não, então senta, tá? Tá sem paciência? Vai lá, toma uma água, tá bom? Porque eu levantei para vocês aqui todos os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro, tá, gente? E até mesmo o treinador da Seleção Brasileira e alguns outros aí que a galera conhece que estão sem clube. Aí dentro disso tudo que eu vou falar para vocês, vamos aqui fazer um exercício. Temos aí hoje o treinador do Flamengo, que é o Tite, treinador do Urubu. Seria bom treinador pro Vasco? Na minha opinião, um baita treinador. Agora, com esse elenco, ele faria chover no Vasco? Não sei. E outra questão, obviamente, ele não vai deixar o nosso maior rival disputando títulos, Libertadores, a coisa toda, para vir para um barril de pólvora que é o nosso Vasco hoje, né? Sinceramente. Fernando Diniz, mesma situação, acho ele um bom treinador, já passou pelo Vasco? Já, mas era um time horroroso, numa Série B horrível, onde tudo deu errado, né? O Vanderlei tinha sido o melhor goleiro do país 2 anos antes, chegou no Vasco só frangou, né? Jogadores que chegaram aqui no Vasco com status para ser titulares, no final das contas não serviram nem para serem reservas. Então, Fernando Diniz seria uma boa no Vasco? Talvez, não sei. Também não vai deixar o Fluminense, ganhou a Recopa, ganhou a Libertadores, foi 7º colocado no ano passado no Brasileirão, não vai deixar o Fluminense agora. Eduardo Cudê do Internacional, não acho isso tudo que nem algumas pessoas pintam por aí. Até porque ele tem um Internacional muito bem montado, com peças, ele recebeu reforços pontuais que ele mesmo escolheu a dedo. Muito difícil dele deixar o Inter. Filipão do Atlético Mineiro, não acho isso tudo também. Sinceramente, não sei se é isso tudo. Pegou o Palmeiras, pegou o Galo com elencos aí estratosféricos. Vem apresentando um trabalho mediano. Inclusive ontem o Galo perdeu, foi um ufa-ufa, um sufoco lá no Campeonato Mineiro. Tá? Olha, vocês ouviram, né? Será que é a confirmação? Não sei. Trovoada da braba. Eu vou tentar gravar, galera. Vamos lá, vamos continuar. Abel Ferreira tá no Palmeiras ganhando tudo, ganhando muito bem financeiramente falando, né? Fazendo um Campeonato Paulista irretocável. Não vai deixar o Palmeiras para vir treinar o nosso Vasco, infelizmente. Eu até gostaria, não sou fã dele não, tá, galera? Mas até seria um bom treinador sim, porque se a gente vê o Palmeiras hoje sem grandes estrelas, mas com um time mega competitivo, isso a gente tem que colocar assim na conta do treinador, que é um baita treinador, por isso que a Leila Pereira segura ele lá, né? Mas eu falo baita treinador também com o elenco do Palmeiras que ele tem. Não tem estrelas, mas é um elenco bem qualificado. Não sei também se Abel Ferreira conseguiria fazer esse trabalho aqui no Vasco. Vamos dar continuidade. Carpini do São Paulo foi eliminado ontem, agora já não presta mais. Até semana passada, né, era uma das revelações do Campeonato Paulista, né, ali ano passado, né, foi muito bem no Água Santa. Enfim, não sei, é outro ponto de interrogação enorme na minha opinião. Eu acho o Ramon Dias mais treinador do que o Carpini. Renato Gaúcho no Grêmio? Também não sei, galera. Sinceramente, não sei. No Grêmio já não é isso tudo. Tem anos e anos lá de identificação. Não deixaria o Grêmio, né? Não sei, eu acho que eu não gostaria de vê-lo no Vasco. Eu acho que nem ele gostaria de treinar o nosso Vasco, tá, galera? Sinceramente. Dorival Júnior, que tá na seleção brasileira? Talvez. Dorival Júnior, desses todos que eu tô falando aí, talvez pudesse vir pro Vasco, mas hoje, né, tá simplesmente na seleção brasileira. Ele não vai abrir mão de uma seleção brasileira, né, para treinar um clube aí do nosso futebol brasileiro numa Série A, que é ainda, de certa forma, um ponto de interrogação, que é o nosso Vasco, né, galera? Dando continuidade, Pedro Caixinha do Bragantino, esse nome me agrada. Embora ele não tenha treinado os grandes clubes aqui no Brasil, ele vem fazendo ótimos trabalhos no Bragantino já, não é de não é de 6 meses, nem de 1 ano, nem de 1 ano e meio, nem de 2 anos que ele vem fazendo esse trabalho lá no Bragantino, né? Pedro Caixinha vem fazendo ali, o Caixinha vem fazendo um trabalho muito bom no Red Bull, né? Classificando o Red Bull para Libertadores, né? Um Red Bull que deu trabalho para o nosso Vasco na última rodada aqui no Rio, em São Januário. Né? Eu acredito que o Pedro Caixinha no Vasco talvez pudesse fazer sim um bom trabalho, tá, galera? Acredito, mas também é a mesma situação. Tenho quase certeza, quase cravo para vocês que ele não deixaria o Bragantino hoje, tá? Não estou dizendo que o nosso Vasco é menor que o Bragantino, muito pelo contrário, o Bragantino é menor do que o Vasco é gigante, um clube de massa, de torcida, de história, mas hoje, né, hoje é difícil imaginar o Caixinha deixando aí o Bragantino para vir treinar o nosso Vasco. Aí, por exemplo, temos aí o Mano Menezes, que está sem clube, que é mais do mesmo, é muito limitado, na minha opinião, o Mano Menezes. Barbieri, esquece, sem chance. Na boa, sem chance. Rogério Ceni, que está no Bahia, é um ponto de interrogação, tá? Não é um mau nome, também não é do melhor treinadores aí do nosso futebol. Mas seria talvez, assim, vamos dizer assim, talvez, né? É um ponto de interrogação, mas seria um talvez para treinar o Vasco. O Vojvoda,
eu aprovaria a chegada dele. O problema é que ele não quer vir. Ano passado ele já não quis, tem contrato com Fortaleza, disputando competições aí, coisa e tal. Esquece, né, galera? Sinceramente, o Cuca tá sem clube, tem toda uma novela, todo um embrólio que envolve extracampo de situação de 20 anos atrás, ou mais, ou 30 anos atrás, que eu não vou nem entrar nesse mérito. Seria um bom treinador, sim, mas também não sei se o nosso Vasco daria tão certo assim, mas seria até um bom nome. Jair Ventura, do Atlético Goianiense? Não, na minha opinião, sem chance, esquece. Wagner Mancini, que está no Ceará? Sinceramente, sem chance. Roger Machado, do Juventude? Esquece. Mariano Sosso, do Sport? Ponto de interrogação, mas hoje não. Antônio Oliveira, do Corinthians? Outro ponto de interrogação, talvez num futuro próximo, a gente vai ter que aguardar. O Cláudio Terratti, do Criciúma? Está iniciando, ponto de interrogação também, hoje não. Nicolás Larcamão, do Cruzeiro? Mesma situação, outro ponto de interrogação, uma aposta. Tá dando certo agora, até a página 2 do Campeonato Mineiro. A gente quer saber quando chegar a briga de verdade. Copa do Brasil e Brasileirão. E diga-se de passagem que na Copa do Brasil a equipe de Larcamão, o Cruzeiro, já foi eliminada. Por exemplo, o Léo Condé, do Vitória? Também não. Então assim, se o Ramon Dias deixar o Vasco hoje, quem vai treinar o Vasco, galera? De calibre, de prateleira? Qual é o treinador que o Vasco vai trazer? Vai voltar para aqueles mesmos caras que eu tô falando aqui para vocês agora. Tá? Então fica aí o registro, na minha opinião, como que eu vou te dizer, ele falhou, ele errou feio, mas tem crédito. Ramon Dias tem crédito, tem lenha para queimar no Vasco. Se hoje o Vasco está na Série A, é por conta dele. Até porque é aquela história, aí o time ganha, o mérito é todo dos jogadores que jogaram, fizeram acontecer, o time perde, a culpa é só do treinador? Não sei. Ele teve sua parcela? Teve. Mas não sei se é só o treinador. Sinceramente, não, na verdade eu sei sim, é minha opinião. Jogadores têm 40% de culpa, 30% de culpa. Vamos botar aí, jogadores têm 30% de culpa. 777 Partners tem aí 60% de culpa. E 10% é do nosso treinador pelos últimos jogos ali, desde o jogo do Água Santa. Essa é minha opinião, tá? Minha opinião, não tô aqui também querendo aqui tumultuar. Cada um pode ter a sua forma de pensar. Agora, galera, vamos falar em cima dessa situação de reforços. O Vasco da Gama especulou mais muito jogador, gente. Muito jogador. Luciano, do São Paulo. Vou falar dele já já. Alexis Sanches, da Inter de Milão. O Pedro Henrique, que está no Corinthians. Estava no Inter. O Ferreirinha, que está no São Paulo, que estava no Grêmio. O Lúcio Rodrigues, que ainda continua no Uruguai. A 777 não tem bala para trazê-lo para o Brasil. O Alexander Aravenas, o assunto morreu. A 777 não quis contratá-lo. O Breno Lopes, que está no Palmeiras. E o Giroud. Esses são os nomes aí, entre aspas, mais pesados, ventilados aqui no Vasco, que não chegaram e podem não chegar. Vamos lá para a volância agora. Temos aí o nome do Manu Martínez, do América Mineiro, que a situação morreu por aí. Gustavo Cuejá, Ramon Dias está pedindo desde quando chegou e a 777 está levando ele banho-maria, está enrolando o Ramon Dias. O Alan, a 777 não quis nem ir atrás do atleta e o atleta já tem pré-contrato com o Botafogo, nosso rival. Falando em Botafogo, tem o Marlon Freitas, meio campista do Botafogo, mas não sei se resolveria o nosso problema. Acredito que sim, mas também não é aquela unanimidade, aquela certeza, né? Deixa eu continuar aqui, deixa eu ver... O Bobadilha, né, o volante que foi para o São Paulo, né, não se firmou ainda 100% lá no elenco do Tricolor Paulista, né? É um bom jogador, eu até gostaria de vê-lo no Vasco, mas ainda acaba sendo aí, de certa forma, um ponto de interrogação, mas não veio para o Vasco e não vai vir, que tem contrato com o São Paulo. Deixa eu ver aqui, e o Fred, né, aquele mesmo, por passagem por Manchester United, a seleção brasileira, que está no Fenerbahçe. Esquece, não vem. Aí... Para meia atacante, Felipe Coutinho, não vem. Maurício, do Inter. A SAF podia tentá-lo, no momento não vem. O Lincoln foi jogar no Bragantino, tá jogando muito bem, tá? O Depenha é um ponto de interrogação, mas para ser um cara para compor elenco ou para jogar do lado do Payet, pode ser que desse muito certo, tá, gente? O TT, agora não, só no meio do ano, ele tá jogando fora do país, valores muito altos, e o Vasco só vai poder contratar jogadores de fora do Brasil na janela do meio do ano, tá? O Michael, baita jogador, tem qualidade, inclusive fez gol anteontem com a camisa do Al Hilal, mas não chega hoje também no Vasco, nem no Brasil. Se chegar na janela de meio de ano ou no ano que vem, né? E a 777 já mostrou que não tem interesse no Michael, infelizmente. O Wanderson do Inter, pode ser que chegue, vamos aguardar. Tem a janela doméstica agora e Álvaro Barreal, que fechou com o Cruzeiro, né, galera? Então,
Dentro de todos esses atletas que a gente está falando, envolvendo todos esses nomes que a gente está acompanhando, vocês estão acompanhando uma arte aí na tela, que é o seguinte, né? Os atletas aí que chegaram no Vasco da Gama. Foi o David, até agora é um ponto de interrogação, porque uma coisa é você fazer 3 gols no Campeonato Carioca, outra coisa é você fazer 10 gols no Campeonato Brasileiro, igual o Verratti fez. Então, para mim, o David hoje é um ponto de interrogação. Adson, outro ponto de interrogação. Joga um jogo bem, depois some 2, 3 jogos. Não dá pra cravar. Cleiton, ontem nem entrou em campo, jogou só o primeiro jogo lá, também não dá pra cravar. Ponto de interrogação. O Galdames é um jogador ok, não vai resolver a vida pro Vasco, mas também não é o pior dos jogadores do nosso elenco. É um jogador ok. Ponto. O Sforza, a mesma situação. Não vai botar o Vasco no Libertadores, não vai arrebentar, mas também não vai comprometer, atrapalhando todo o jogo. É um jogador ok. Hoje, tá, gente? João Vitor, mesma situação. É um zagueiro ali ok. Né? O Vitor Luiz é um ponto de interrogação. Já não vinha jogando tão bem no Coritiba, não entrou em campo com a camisa do Vasco. Não dá nem pra gente tecer comentário em relação ao Vitor Luiz, porque não entrou em campo ainda. O goleiro Kehler, ok. É pra ser reserva do Léo Jardim, tava no Internacional. Até aí a gente não entende. E o Rojas, né? É um jogador ok também. Não muda panorama de jogo, também não entrega o jogo ali. Vocês viram ontem, né? É um jogador ok, mediano. Então assim, fica difícil. Aí quem saiu do Vasco? Saiu o Gabriel Peck, saiu o Marlon Gomes, foram vendidos, né? O Capasso foi emprestado, o Barros foi emprestado, o Zé Vitor emprestado, o Miranda emprestado, o Riquelme emprestado. O Rodrigo tá treinando em separado, também é outra coisa que eu não entendo, porque não dão nem que sequer uma oportunidade para o Rodrigo voltar a treinar com o elenco. O Juninho, o contrato dele terminou e foi embora do Vasco. O Paixão está emprestado, o Orediano está emprestado. O goleiro Alexander está emprestado, que na minha opinião era para o Alexander estar no elenco, e o Haus está emprestado. Com todo respeito ao goleiro Haus, eu acho ele muito fraco tecnicamente para ser goleiro do Vasco. Com todo respeito à pessoa física dele, ao profissional, ao atleta, mas como torcedor, como youtuber, influência digital, eu não acho o Haus que é um goleiro à altura para ser goleiro do nosso Vasco. Aí tem ainda, vamos continuar quem saiu do Vasco. O Figueiredo saiu por empréstimo, o Alex Teixeira, o contrato dele terminou, ainda não assinou com ninguém, ele estava querendo fechar com Vitória, mas até agora nada em concreto. O Robson, que voltou para a França, o Robson Bambu, e o Jefferson, lateral esquerdo, que chegou e nem estreou e já saiu do Vasco de novo. Né? Aí lesionados temos o Paulinho Paula e o volante Jair. Então fica difícil. Então a gente vê que saiu muito jogador. É óbvio que pegando de todos esses atletas aqui, dá para salvar muito poucos deles. Por exemplo, na minha opinião, tirando o Gabriel Peck e o Marlon Gomes, que foram vendidos, quem de repente daria para a gente tentar apostar, talvez seria aí o Capasso, o Barros, o Riquelme, tá, galera? E deixa eu ver aqui, e só. E talvez o Alexander, o goleiro, que hoje não é uma carência nossa, então não mudaria nada. E o Rodrigo. Então hoje, na minha opinião, quem daria para talvez aproveitar, talvez, tá, gente? O Capasso, Barros, Rodrigo, Riquelme. E só. Então assim, aí quem chegou tem ponto de interrogação, porque é o David, o Adson, Cleiton, Galdames, Sforza, João Vitor, Vitor Luiz, Kehler e Rojas. Vocês acham que esses caras que chegaram mudaram o Vasco de prateleira? Mudaram o Vasco de nível para o ano passado, o panorama do Vasco? Na minha opinião, não. Ficou ali parecido. Vou reiterar. Eu acho que defensivamente deu um pouco mais de opções para o nosso treinador. Embora a nossa volância esteja muito carente, hoje temos mais opções para o meio campo do que no ano passado e na zaga também. Porém, todavia, entretanto, nosso setor de ataque segue carente. Segue muito carente. Né? Outra situação que eu quero falar com vocês, investimento. A 777, o Vasco, em 2024, já arrecadou aí, com vendas, né, algo em torno de 110 a 120 milhões de reais. Tá, galera? A SAF, a própria 777, investiu na pasta de futebol mais ou menos o mesmo valor. Ou seja, a 777 não fez nenhum investimento novo em 2024. Só venderam o Peck e o Marlon Gomes e aí trouxeram esses jogadores que eu já acabei de mencionar, que até agora não mudaram a cara do Vasco, não mudaram o Vasco de prateleira, com todo respeito. Pode ser que dê certo? Pode, como pode ser que também não dê certo. É possível darem certo? É. É provável que vão dar certo? Não é. É uma aposta. Então é isso que o torcedor já está de saco cheio. É muito jogador aposta, ponto de interrogação, e praticamente não chegou aí jogador titular para o nosso Vasco.
E eu vejo muita gente insistindo em botar o Galdames como marcador, como volante. O Galdames não é mordedor, gente. Esqueçam. O Galdames não é pitbull. A função do Galdames é a mesma função do Paulinho Paula. Só que o Paulinho Paula é melhor do que o Galdames defensivamente falando. Ainda tem mais habilidade do que ele ofensivamente falando. Álvaro Silva, então o Galdames é pé de rato? Não, não é. Surpreendeu todos nós. Chegou e mostrou que tem qualidade. Tá? Mas não é esse cracaço todo e também não é a função dele como primeiro volante, que eu vejo muita gente querendo colocar ele na primeira volância. Outra situação, se o Vasco gastou 120 e investiu 100 e mais ou menos 110, 120, qual foi o investimento feito diferente para 2024? Nenhum. Ah, mas já gastou 110, tá, gastou 110, mas ganhou 110 vendendo 2 jogadores, aí gastou 110 para trazer 6, 7, que a maioria deles são pontos de interrogação, inclusive o próprio João Vitor, que eu cravei, que seria um zagueiraço na zaga do Vasco, hoje não está sendo esse zagueiraço todo, não está comprometendo, mas também não é titular absoluto, tanto que não é que é bem provável que na estreia do Brasileirão já não seja o João Vitor titular. Então a gente observa uma carência muito grande no elenco do Vasco, muito grande no elenco do Vasco, que a 777 não investiu. A 777 está devendo investimento para o Vasco, para o torcedor do Vasco. Outra situação, falando de Alexandre Matos. Vocês acham, quero saber a opinião de vocês. Alexandre Matos está devendo ou está amarrado, está algemado pela 777, está alienado pela 777? Na minha opinião, as duas coisas. Na minha opinião, Alexandre Matos está devendo, mas também está amarrado pela 777, porque não é ele que assina o cheque, não é ele que dá a canetada. Ele faz até onde ele consegue fazer. Depois disso, na hora de assinar e fechar o contrato, já não é com ele. É com a alta cúpula lá, com o Johannes Spurs, com aquela galerinha, com aquela patotinha da 777. Então, na minha opinião, hoje, o Alexandre Matos está sendo testa de ferro. Está servindo de escudo para blindar a SAF do Vasco. Que não botam a cara, nem o CEO Lúcio Barbosa fala, muito menos a alta cúpula. Muito menos. Nem pessoalmente, nem por via aí de internet, de nota oficial, a SAF não se pronuncia. Não se pronuncia. Tá? A verdade é essa. Outra situação, a 777 tem que mudar os modos operantes. Tá? O Vasco perdeu várias contratações por conta dessa palhaçada do nome de um atleta ter que passar na mesa de 10 pessoas diferentes, levar mais de 15 dias para se tomar uma decisão. Quando se decide, o atleta já está de malas prontas, já está viajando para outro lugar para jogar em outro clube há muito tempo. Tá? Outra coisa, a 777 tem que parar de pensar só em ganhar dinheiro e começar a pensar em ganhar título. Tá? Uma coisa anda com a outra. Time campeão gera receita, receita gera lucro. Time que não ganha nada, não gera receita, não gera lucro, automaticamente você tem um prejuízo esportivo e financeiramente falando. Tá? Uma outra coisa, então querem dizer que o problema do Vasco é o Alexandre Matos ou Ramon Dias? Ramon Dias, treinador de renome internacional, tem mercado praticamente aí todos os mercados do futebol mundial hoje. E Alexandre Matos, de renome no futebol nacional, se não o melhor, está entre os melhores dirigentes de futebol do nosso país. Então a culpa é toda deles? Não! Não! Ramon Dias tem sua parcela de culpa? Tem. Algumas teimosias, algumas situações que ele tenta mudar, tenta inventar e não dá certo. Ok. Alexandre Matos também tem sua parcela de culpa? Tem. Com aquele papinho de médio e longo prazo, o torcedor não vai mais sofrer, vamos trilhar novos caminhos, vamos ser campeão, vamos colocar o Vasco no seu devido lugar, e não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo também, não é ele quem contrata. Então fica essa briga de foice no escuro. Um falando que o outro falou, o outro falando que um deixou de falar, um jogando pro colo do outro a batata quente. No final das contas, ninguém assume a bronca. O único que a gente vê assumindo a bronca é o Ramon Dias, que ontem foi pedir desculpa para nós torcedores, falou que a maior parcela de culpa é dele, quem errou mais foi ele. Agora, a gente não vê o Alexandre Matos, a gente não vê o fanfarrão do Lúcio Barbosa, o Josh Wander, o Johannes Spurs, o Pedrinho. Ninguém fala nada. É interessante essa situação. Outra coisa, galera. Outra coisa. O Vasco vai ter a janela doméstica agora para contratar, dia 1º de abril. É o seguinte, 777, vou te dar uma ideia. Alô Alexandre Matos, alô Josh Wander, Johannes Spurs. Até Ramon Dias também. Dispensa o Prachetes, entre em contato urgente com o Red Bull Bragantino,
Rompe esse contrato de empréstimo agora, enquanto ainda há tempo. Ah, mas tem uma multa de 1 milhão, 2 milhões. Não interessa, paga essa porcaria dessa multa. E o Praxedes que vai ser feliz lá no Bragantino ou em outro lugar, aqui no Vasco não. Tá? Dispensa ele. Vai liberar a folha salarial para a gente trazer outro jogador que esteja jogando no futebol brasileiro nesse primeiro momento para a volância. Tá? Então dispensa o Praxedes, traz um volante que está atuando no mercado brasileiro para suprir essa carência nesse primeiro momento e traz o Luciano nessa janela agora aí de abril. Se eu fosse a 777, o Alexandre Matos ia com tudo para tentar trazer o Luciano, que com certeza vai sair mais barato contratar ele do que trazer o Lúcio Rodrigues, que é um baita jogador, mas é caro. E outra coisa, aí quando chegar a janela de meio de ano, aí sim, aí bota as cartas na mesa, abre os cofres, vai atrás, por exemplo, do Gustavo Cuejá, vai pro tudo ou nada ali em relação ao Gustavo Cuejá, né, galera? E vai pro tudo ou nada também em relação ou um outro meia ou um outro camisa 10, vamos dizer assim, de prateleira alta, ou um atacante lá de campo de prateleira alta, no meio de ano, trazendo aí, entre aspas, aí a tão famosa, a famigerada cereja do bolo que todo mundo quer. Fica a dica para a SAF. Agora, janela de abril, dispensa o Praxedes, acaba com esse empréstimo dele, liberando a folha salarial, traz um outro volante que esteja jogando no mercado nacional de qualidade, né, para suprir essa carência. Faz uma investida pesada no Luciano do São Paulo, que é um baita jogador, que sabe jogar também pelo lado do campo se for necessário, vai mudar totalmente a cara do ataque do Vasco. E aí sim, no meio do ano, concentra um investimento pesado para trazer 2, 3 nomes de calibre para mudarem o Vasco de prateleira. Essa é a minha opinião. Agora, galera, envolvendo o patrocínio Master, o Vasco pretende anunciar um novo patrocinador Master até o início do Campeonato Brasileiro, que falta aí um pouco menos de um mês. O Vasco pretende arrecadar com o patrocínio Master por ano algo em torno, a partir, né, de 45 milhões. Se eu falar algo em torno de 45 a 50 milhões, a gente vai estar meio que limitando esse valor, né? Na verdade não é isso, o Vasco quer receber de 45 milhões para cima. O que vier além disso é lucro, 50, 55, 60 milhões. Quem tiver a bala na mesa para colocar, lógico que o Vasco vai aceitar, e a expectativa é que o Vasco anuncie aí esse patrocinador Master. Existem algumas empresas negociando com o Vasco, 2 delas do know-how de casa de apostas, todo mundo já sabe que era aí a Aposta da Sorte e a Estrela Bet, a Betano também foi ventilada, e existe, entre aspas, né, existiria uma outra empresa que não foi divulgado o nome, nem de qual segmento é, nem o nome da empresa, que também estaria próxima de acertar com o Vasco por esse patrocínio, então vamos aguardar. Agora, pegando o gancho, falando de patrocínio, vamos falar do nosso Pedro Paulo de Oliveira, o senhor Pedro Paulo de Oliveira, vosso excelentíssimo presidente do Vasco da Gama Associativo, né? Vou perguntar a vocês agora, depois dessa eliminação de ontem, para quem será que o Pedrinho vai dar a camisa do Vasco? Será que ele vai dar uma camisa do Vasco pro Carlinho, pro Bill do Nova Iguaçu, ou ele vai dar uma camisa do Vasco pro árbitro da partida de ontem? Só falta isso. Né? O Pedrinho parece que é mais o embaixador do Vasco, o Pedrinho parece mais que trabalha no marketing do Vasco do que presidente, porque esse papel de dar camisa de presente para todo mundo e tirar foto para pôr na rede social, na minha humilde opinião, que não sou ninguém na fila do pão, esse papel era para ser executado pelo departamento de marketing, não pelo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi elegido pelo torcedor com a incumbência, com a tarefa de bater de frente com a 777, de buscar os interesses do Vasco, melhorias financeiras para o Vasco, melhoria técnica dentro de campo, melhoria jurídica extra-campo e dinheiro, aporte financeiro que o seu Pedrinho prometeu. Botou videozinho lá com o Roberto Lamarca, com a Leila Pereira, falando que ia fazer e acontecer. Cadê, Pedrinho, o investimento no Vasco da Gama? Cadê o investimento no Vasco, Pedrinho? Cadê a equipe jurídica trabalhando, Pedrinho, em prol da abertura desse contrato da SAF? Não para o planeta Terra inteiro ver, mas para a diretoria do associativo, hoje gerida pelo senhor, seu Pedrinho, analisarem esse contrato da SAF? Cadê, Pedrinho, a agilidade no potencial construtivo? Você veio fazer lacração semana passada, que ia fazer acontecer com o prefeito Eduardo Paes? Cadê, Pedrinho? Cadê, Pedrinho? Não dá, gente, não dá. Um presidente de um clube do tamanho do Vasco viver postando foto que tá dando camisa do Vasco para todo mundo à torta e à direita, postando foto de quando jogava bola, vídeo de quando jogava bola. Pedrinho,
O Josh Wander, com todo respeito, Pedrinho, desculpa do palavreado, tá cagando se você foi um craque dentro de campo ou não. Eles estão cagando, Pedrinho, se você tá dando camisa do Vasco ou não. Eles não estão nem aí, Pedrinho. Agora, a partir do momento que você, Pedrinho, bater na porta lá do Lúcio Barbosa, com um contrato assinado, falando, olha, eu tenho não sei quantos milhões para colocar aqui no futebol do Vasco, e eu tenho 30% das ações e eu quero participar agora da pasta do futebol. Por que você não faz isso, Pedrinho? Por que você não faz isso? Ou então, por que, Pedrinho, você então não busca outras empresas multinacionais, multibilionárias, parcerias, não sei, monta uma engenharia financeira para tentar fazer uma proposta para a 777, para tentar comprar a SAF da 777, Pedrinho? Existem N maneiras. Não sou advogado, não sou presidente do Vasco, mas também não sou burro, graças a Deus estudei. Existem N maneiras de se representar o Vasco da Gama, a não ser ficar só fazendo postagem na internet, Pedro Paulo de Oliveira. Então o senhor Pedrinho está devendo atitude e explicação para a torcida do Vasco. Outra coisa, por que até hoje que o Pedrinho assumiu, ele não fez uma entrevista coletiva para a torcida do Vasco? Porque até hoje não tivemos uma coletiva de imprensa com o Pedrinho. Quer dizer, só porque a SAF, o associativo só tem 30%, ele não pode falar? Porque na hora de fazer campanha ele podia falar. É brincadeira, gente. Eu vou colocar agora para vocês verem na tela aí uma postagem que o Levenciano fez hoje de manhã, 7 da manhã. Vocês estão vendo aí na tela? Ele postou a foto da torcida do Vasco no Maracanã, parabenizou a torcida do Vasco e o Levenciano falou, enquanto se trocar as pessoas e não mudar as atitudes, os modos operantes, nada vai mudar no Vasco. E é verdade. E não é só no Vasco, não. É na política nacional, é lá no Urubu, é no Real Madrid, é no planeta inteiro, é lá em Júpiter, em todo lugar vai ser sempre essa realidade. Enquanto você só troca nomes, mas não muda a metodologia de trabalho, não muda os modos operantes, você vai trocar 6 por meia dúzia a vida inteira e nada será alterado, mudado, melhorado. Então fica essa reflexão, fica aí o pensamento para todos nós torcedores do Vasco refletirmos. E eu peço para você, torcedor e torcedora do Vasco, que estão insatisfeitos com o que estão fazendo com o nosso clube, compartilhe o nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo aqui do Álvaro Silva e se inscreva. Tá? Eu aqui não levanto bandeira para a chapa política do Vasco, tá? Trabalho com a verdade. Não engano vocês com capinha mentirosa, fake, que coloca um monte de jogador no Vasco, que é tudo mentira. Comemora. Contratação de peso. Mentira. Não. Meu trabalho aqui é falar a verdade para vocês, dar a minha opinião e trazer a informação na cronologia dos fatos. Porque tem muita gente aí que adora fazer lacração, mas só fazem um recorte do fato, não contam o contexto e aí querem direcionar do jeitinho que eles querem, para enganar vocês, torcedores. O meu trabalho aqui é falar a verdade, é dar opinião e bater de frente, em prol do Vasco da Gama. Porque é o seguinte, se o Vasco da Gama estiver bem dentro de campo, estiver bem fora de campo, eu só vou aplaudir. Eu não vou ter o que reclamar e eu não quero reclamar. Todas essas críticas que eu faço ao nosso Vasco, dentro ou fora de campo, não é porque eu quero o mal do nosso clube, não é porque eu não acredito no êxito, numa vitória do nosso clube dentro ou fora de campo. Ou não é porque eu não sou vascaíno. Muito pelo contrário. Essas críticas, essas duras críticas que eu teço aqui no meu canal, eu criei esse canal para isso, para sair dessa mediocridade, dessa mídia convencional que todos nós já estamos de saco cheio, tá? É para trabalhar com a verdade. Sem lacração, sem mimimi, sem mentirada. Então você, torcedor que está insatisfeito com o que estão fazendo com o nosso Vasco, se inscreva no nosso canal, tá? Outra coisa, antes da gente estar encerrando, agora em abril, vamos fazer uma live comemorativa de 1 ano do nosso canal, vamos sortear 2 camisas do nosso Vascão oficial de treino, uma no tamanho M, outra no tamanho G,
Tá, galera? Então é só isso que eu peço para vocês, só sua inscrição e que vocês compartilhem o nosso conteúdo. Valeu? Eu vou ficar por aqui. Se tiver notícias importantes, reais, que valham a pena, eu broto aqui de novo para deixar vocês informados. Se não tiver, eu não vou inventar vídeo com capa fake, tá? Colocando Pepe Guardiola, Messi, Cristiano Ronaldo no Vasco, assim como muita gente faz por aí, eu não gosto nem de ficar citando o nome. Vocês sabem de quem eu tô falando, tá? Aqui é Vasco e a gente trabalha com a verdade. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!